sobre Cristo histórico. O Cristo histórico, tá? Isso, porque lá... Não é Deus não, tá? Isso aí. O homem. Lá, isso aí. O que acontece? É só pra pontuar, isso é até pra colocar um pouco Não, você pode falar. Daqui pra frente você pode falar o que você quiser. Isso. É o quê? Hoje, a academia que eu falo assim, é o pessoal sério. Eu não tô falando de Rodrigo Silva, não, tá? Tô falando de gente séria. A academia, ela tem um consenso da existência do Jesus histórico. Ela beleza. Tem um consenso, mas não temos prova histórica cabal. Não temos. Mas a academia... Pra você, Cláudio, o imperador criar um decreto, expulsar cristão e judeu da capital do Império Romano, porque estavam brigando por causa de Crassus, a mesma expressão que José foi contemporâneo deles, fala, isso não é cabal? Não. Mas aí é questão de opinião. Não, é isso que eu vou chegar lá. Por que a academia, ela tem um consenso de mais de 95%, tá? Eu vi um vídeo hoje do professor Matheus, esses dias sobre isso. Que eu há um ano atrás, Felipe, eu falo assim, Jesus não existiu, porque não tem prova. E aí, prova não tem. Agora... Mas o que você quer? Você quer um pedaço da cueca de Jesus? É isso aí que nós vamos chegar. O porquê... Agora, sabe o que é engraçado? Ele, não falando seu caso, gostam de duvidar da gente de Jesus. E por que ninguém coloca em xeque o que Platão... Mais de 2 mil anos, Platão falou, é regra. É o que eu ia falar. Mas o que Cristo não falou, não é. O que eu ia falar tem mais prova de existência de Cristo que o próprio Platão. Isso, o que eu ia falar é o seguinte, o que Platão, Pitágoras e Jesus têm em comum? Que não tem prova de nenhum deles. E tá tudo certo. Agora, peraí, eu não tô entendendo. Você já estudou a patrística? Já. O que a patrística fala sobre... Eu tô falando você, cara... Não, deixa eu só concluir aqui. O que acontece? Mas o que é prova pra você? Não, eu vou chegar lá. Tá. O que acontece? A academia, ela chega num consenso de que vários relatos sugerem e que é altamente plausível a existência do Jesus de Nazaré. O que a academia fala sobre o Big Bang? Não, aí é ciência. Não, beleza. Não. É hipótese. A academia é ciência também. Isso, mas é hipótese. Tá. Não, tá. O Big Bang é hipótese. Do mesmo jeito mas eu entendo a academia, porque quase tudo pra academia é hipótese. Tem coisas claríssimas que... Cara... porque assim, Felipe, eu entendo que assim... eu tô citando pra você, cara, eu tô citando imperadores que falou que Jesus foi crucificado. Mas aí duvida, olha só, duvidam de Jesus, mas não duvidam de Pilatos, irmão. Mas é porque Pilatos agora tem. Agora tem. Não, mas de Jesus... Agora cara, tem prova histórica, tem arqueologia. Tá, mas aqui... Tem prova, e eu mando o link, tem provas do julgamento de Jesus. É porque, na verdade, é o seguinte, foi até bom ter citado isso aí, que eu tenho um livro do professor André Chevitarese. Você duvida do Jesus histórico? Não, do Jesus histórico, não. Mas é daí que eu tô falando, pô. Então, isso que eu tô falando. Aqui, agora, se ele é filho de Deus ou não é fé. Aí é teologia, isso. Eu tô falando história. Eu não duvido mais... E sem falar que a ciência erra pra caramba, irmão. Erra já tá na 8ª teoria da hipótese do exatamente. Big Bang, a diferença entre a fé, a teologia e a ciência é que a ciência não tem problema em corrigir o que eles alegam e que é errado. Só que a teologia e a fé não corrigem o que tá errado. Não, a teologia corrige. A fé não. Isso. Aí é o seguinte... Aqui, o tanto de doutrina que eu acreditei no passado, eu mudei de ideia. Então é o seguinte, por que eu tô falando isso? O professor André Chevitarese, ele tem um livro que fala assim, Jesus de Nazaré, o que a história tem a dizer sobre ele. O André Chevitarese, ele é o número 1 da América Latina em Jesus histórico. Ele é professor da UFRJ, reitor de história da UFRJ, especialista em em história da religião. Então é o seguinte, ele escreveu esse livro, Jesus de Nazaré, o que a história tem a dizer sobre ele. Apesar de não termos provas da existência de Cristo, é altamente plausível a existência do Jesus de Nazaré. Ponto. O que o pessoal usa? Por exemplo, o cara que vai refutar, ele vai falar assim... da academia? 95%. Não, 5% é coisa demais lá na academia. Aí é o seguinte, mas tá assim, doido? É por isso que o pessoal já... Eu era o cara que ficava do 5%. Depois de ler o livro do André Chevitarese, por isso que eu falo com você que eu não tenho problema em mudar de lado. Mas você já leu os José? Já leu José? Presta atenção. Aí eu vou entrar no José agora. O texto de Joséfo que todo cristão usa para provar a existência de Cristo é o Testemunho Flaviano, que é um texto de Flávio José. O Testemunho Flaviano, a parte E outra coisa, eu não tenho problema não, tá? Não, você poderia virar para mim e falar assim... 100% da ciência diz que Cristo não existiu. E tudo bem, agora a sua fé não depende da ciência. Volta naquilo que a gente está falando. O Testemunho Flaviano, que é um texto de José, que todo cristão utiliza para falar assim, aí, Jesus existiu. Por quê? A primeira coisa que o ateu vai falar é assim, então me fala de Jesus fora do texto bíblico, por que você usar a Bíblia para provar Jesus é lindo,
Bíblia não é livro histórico. Mas não tem, eu vou ler pra você aqui, espera aí. que não tem só Bíblia que fala da essência do Isso aí. Cristo histórico, não. Isso aí que acontece. O testemunho flaviano, que é o Flávio José, foi historiador do primeiro século. O testemunho flaviano é o texto em que Flávio José cita Jesus. Ótimo. O lugar onde ele cita Jesus, falando assim, era um homem não sei o quê, se eu posso chamá-lo de homem, se não um Deus. Esse trecho, para baixo, ele já é consensual da academia, que é uma interpolação. Não é Flávio José que escreveu. Foi adulterado o texto. Isso já é consenso da academia. Tá? Então é o seguinte, quem revelou esse texto, quem descobriu esse texto de Flávio José foi o... Esqueço o nome dele lá, o bispo católico lá. Eu posso ler aqui. Aí, você falou de José, eu quero dar opinião isso. aqui, olha só. Então é o seguinte, o texto de Joséfo que cita Jesus como divindade, não, ele é interpolado. Não tô falando disso, cara, tô falando ele do histórico. Isso aí. Só questão, tá? Fontes não cristãs sobre Cristo. Aí tá aqui Flávio José. Primeiro é Flávio José. 37 a 100 depois de Cristo. Isso aí, porque é contemporâneo. Historiador judeu que menciona Jesus em duas passagens em antiguidades judaicas, 93 depois de Cristo. Uma delas chamada de Testemunho Flaviano, que é o que eu falei, fala de Jesus como um homem sábio crucificado por Pilatos. Esse não foi refutado por toda a academia. Ele não fala de divindade. Ele fala de um homem sábio crucificado por Pilatos. Parte do texto com a questão da deidade pode ter sido... Olha, pode. Isso aí já é, não. Isso aí já é interpolado. Não. Olha só. Não foi datação da escrita. E outra coisa, tem um negócio que é a identidade linguística. Pensa bem, não, eu sei. Pessoal, eu tenho uma forma de escrever, e aí eu uso termos que eu consigo... Por exemplo, se você é um cara famoso, daqui a um tempo você escreveu várias coisas, todo mundo vai falar assim, ó, isso aqui foi o Felipe que escreveu. E aí, se tem alguma parte do seu texto que eu pego e continuo escrevendo, todo mundo o cara que é especialista em identidade linguística vai falar assim, mas engraçado, isso aqui não tá parecendo. Você sabe, ó, quando é o que aconteceu quando os cristãos começavam a ser perseguidos, porque do século I inteiro, quem perseguiu muitos cristãos foram judeus. O Império, eles achavam que o cristianismo era uma heresia. 70 depois de Cristo, o Império Romano vem destruir Jerusalém, o templo, não por causa de cristãos, mas por causa de rebeliões dos judeus, certo? Pequenas rebeliões. A desordem. No século II, aí a perseguição começa. Os cristãos, o que eles faziam? Eles eram mortos, atacados, as cópias originais destruídas. E outra coisa, isso é histórico, por exemplo, quando um reino estava em guerra com o outro, sabe o que eles faziam? Eles escondiam tesouro, enterravam a parede do templo mesmo, fato histórico, quando o templo foi destruído, Marquinhos, ouro derretido lá dentro, porque eles escondiam as riquezas, que eles achavam que eram riqueza. No século II, quando os cristãos viam que eles iam perder esses documentos, começaram a copiar. E eu não sei se você sabia que muitos copistas eram analfabetos. Uhum. Eles pegavam o texto, e você pode perceber que a língua... Só desenhava a letra. A grega e o hebraico são línguas... desenhos mesmo, né? Não sei se você estudou original. E aí eles começaram a copiar. Por que os cristãos escolheram pessoas analfabetas? Para não adulterar. Para não adulterar. E essa questão... Só que igual, por exemplo, hoje a referência que a gente tem, principalmente da maioria das Bíblias, depois a gente vai até falar sobre um negócio que eu li esses dias sobre o João Ferreira de Almeida. É a Septuaginta. Então é o seguinte, a Septuaginta chama Septuaginta... Menos os apócrifos, até os judeus retiraram os apócrifos. Isso aí. A Septuaginta chama Septuaginta porque foram 70 monges que fizeram as cópias, o imperador pediu para que eles fizessem as cópias separadas para poder pegar e ver mas sabia que não na unanimidade, que foi assim? É por isso que eu falo, cara, da mesma forma que eu coloco em xeque a teologia, eu coloco em xeque assim. E outra coisa, irmão, quando um cara se apega à ciência para provar alguma coisa, é a religião dele. Ele tem que crer. Exatamente. E assim, só que o que a gente usa com relação à extensa historiografia... Deixa eu ler mais provas. É o que a gente tem de consenso. Tácito, deixa eu ler só uma outra prova aqui. Tácito viveu no ano 56 a 120 depois de Cristo. Historiador romano, que ao relatar o incêndio de Roma em 64 depois de Cristo, menciona que Nero culpou os cristãos seguidores de Cristo. Exatamente. O que acontece? Essa culpa que Nero colocou dos cristãos é justamente porque o movimento cristão já tinha a fama de desordeiro. Olha só... Nero colocou a culpa do incêndio de Roma no movimento cristão. Mas a desordem do cristão tem que ser entendida, porque o imperador... Não é. Eu tô falando de desordem, como eu falo assim, como um movimento paralelo. Porque a palavra Kyrios pro romano, a palavra grega,
para Senhor dos Senhores era atribuído ao imperador. O imperador que é Deus. E o cristão, ele morria, mas ele não dizia que... Tanto é que Herodes constrói o outro templo justamente para falar, para se colocar como Messias. Olha aqui, ó. Porque o Messias construía olha o que aqui Tácito escreve. Menciona que Nero culpou os cristãos de Cristo, que sofreu a pena extrema durante o reinado de Tibério pelas mãos de Pôncio Pilatos. Aí, o incêndio, ninguém nega. Tá? O incêndio ninguém nega. A existência de Nério ninguém nega. Tibério pelas mãos de Pôncio Pilato não nega, mas Cristo quer negar. Então a tendência da teologia, existe tendência também na ciência. Isso é um fato. O grande problema da crucificação de Jesus por imperador... Rapidão, só para eu terminar aqui as outras provas, ó. Plínio, né? Um jovem governador romano. Plínio novo, não é Plínio velho, é o seguinte. Isso. Fala também da existência de Cristo que foi condenado por... Aqui não tá falando não. Eu acho que já é 98 ou 100 e alguma coisa. Isso aqui a gente pode pesquisar depois. Suetônio, um historiador romano. Isso aí vem tudo da ordem, porque o Flávio José tá primeiro, é porque ele é mais contemporâneo. Aí por isso que vem depois. Aqui, ó, aí escreve ainda, essas fontes não são cristãs, breves, mas confirmam a existência de um homem chamado Jesus que foi morto no julgamento de Pôncio Pilatos. Isso aí. Então você entende que a gente tem documentação posterior? É a mesma coisa. Aí eu posso falar assim, se eu for defender, eu vou falar assim, o Alcorão fala de Jesus. Hein? Tá, deixa eu te falar. O Alcorão fala de Jesus. A sua mãe ia mentir de você pra quê? Por que sua mãe ia mentir de você? Não, mas aí existe uma outra questão. Você já ouviu, rapidão. Você já ouviu falar da patrística? Sim. A patrística, ela foi do século II ao século IV, de homens líderes da igreja que foram chamados para defender. Ela é chamada de apologetas. Século II é 101 para frente. Sim. Papias, né? O último apóstolo, ele morreu em 96 a 98. Tá? Foi João. Papias foi discípulo de João. Certo? Papias, ele relata um tanto... E outra coisa, dentro da academia não é consenso que os escritos dos pais da igreja são usados como história. Inclusive, você sabe quantos manuscritos existem? Né? Uns são cópia e outros não. São bem... Hoje, aqueles manuscritos do Mar Morto, daquele jovem que achou 11 jarras com o Antigo Testamento escrito. Pastorzinho na cara no buraco lá. Depois veio o Nag Hammadi em 45. Marremédio, alguma coisa assim. Todo mundo lá chama Marremédio. Então hoje, cara, existe espalhado em museus do mundo todo, existe 5.000 manuscritos que parte da academia entendem que comprovam a existência do Jesus histórico. É porque eram evangelhos do Mar Morto e evangelhos do Nag Hammadi. Tá, mas eu não tô falando assim, eu não tô falando Ostrarca, por exemplo. Uma ostrarca, eu tô falando de algo que era escrito em vasos de barra que a arqueologia achou. Isso. Que menciona a existência de Cristo. Não, existe ostrarcas que estavam no meio desses pergaminhos que é datado até antes... Aí eu não tô falando de Jesus só, tô falando do Antigo Testamento. Que é datado, cara, do ano... ano 150, 200, antes de Cristo. O que acontece? Por isso que eu tô te falando. Aí o meu conceito, ele mudou justamente por isso. Porque eu não preciso. E para você que estuda mais que eu, uma roupa de Jesus. Eu vou começar a perguntar para você agora. Você me perguntou, deixa eu só concluir a questão do Jesus histórico aqui. Nós não temos prova arqueológica física da existência de Jesus e não vamos ter nunca. Primeiro, história. O livro do professor André Chevitarese, Jesus de Nazaré, o que a história tem a dizer sobre ele, vai falar isso aí detalhadamente sobre todas as coisas. Para você, todos os imperadores que viveram pouquíssimos anos depois de Cristo, não é prova, não. Não, mas é porque... O julgamento... Pilatos existiu? Pilatos existiu. O julgamento... Houve um incêndio de Roma? Sim. Por que tudo isso, para esse professor que está falando, vale mais a existência? Cara, os caras falam Pilatos, o julgamento de Pilatos. Então Pilatos estava esquizofrênico, ele estava julgando um vulto. Não, mas é aí que tá. Não houve esse julgamento em praça pública, historicamente. Não, mas não foi em praça pública. A gente não tem esse julgamento. Os evangelhos não falam que foi em praça pública. A gente não tem esse julgamento que chegou lá e falou assim... Foi de madrugada no Sinédrio, não foi em praça pública. Não, eu tô falando assim, não teve esse julgamento de Pilatos. Que Pilatos lavou a mão, vocês querem... Não, peraí. Não, nós não estamos falando de detalhes que os evangelhos dão. Isso aí, beleza. Imperadores falaram sim, que Pilatos julgou um Cristo. Isso aí, Pilatos julgou um judeu... Chamado Cristo. Chamado Jesus, que fazia isso aí. Só que o que acontece? Chama ele de rebelde e tal. Isso. Quando esses textos são escritos, eles já são datados de períodos posteriores em que o movimento cristão já tinha influência. Você está falando de data de quê?
Datação dos escritos. Por exemplo, a gente não tem, Felipe, isso não é opinião, tá? A gente não tem... Não, mas que o evangelho que cartas paulinas como Corinto foi escrito no ano 64, não é opinião também não. Não. As cartas de Paulo, sim, escritas em que ano? 54, 60. Então, pensa bem, são quase 30 anos após a morte de Jesus. Não, beleza, mas não foi 3, 4, 5... Não tô falando de séculos. O Novo Testamento foi escrito antes do primeiro século. Isso aí, o que eu tô falando é o seguinte, nós não temos, até com relação à questão de texto, é bom a gente deixar isso aqui bem claro. Nós não temos nenhum texto, não existiu, Jesus tá fazendo um negócio ali e o cara tá aqui escrevendo. Não é isso não. Não existiu isso. As pessoas têm essa falsa ideologia. Nenhum texto, repito, nenhum texto é escrito por quem está intitulado. Irmão, no século I escrever era muito caro. Isso aí. Como? Não tem nem como. Tudo bem. Tá doido? Nenhum texto bíblico é escrito por quem está intitulado na Bíblia que vocês têm hoje. Os 4 evangelhos, foi Mateus, Marcos, Lucas e João que escreveram? Por isso são chamados. Você sabe por que os evangelhos são chamados sinópticos? Sim ou não? Mateus, Marcos, Lucas e João foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João? Não existe evidência interna. Não existe isso. Mas isso não coloca em xeque o conteúdo. Não é isso que eu tô falando. Tá. Eu só tô falando que não foram... Os evangelhos não são... Não, isso é normal. Não são relatos de quem tava... De testemunhas oculares. Não são. Isso é história. Isso eu não tô inventando. Mas isso é normal. Hebreus também não tem Só que você entende autoria. Que as pessoas acham que Jesus estava andando lá assim e o cara tava com um papiro escrevendo tudo que ele tava fazendo. Não existiu. Não, mas hoje... E houve uma tradição oral que foi contada, né? Isso aí todo mundo sabe disso. Todo mundo tem um mínimo de história, sabe disso. Aí foi eu te falo, peraí, da tradição oral. Dá uma pausa. Por décadas, até que chegou em alguém que escreveu. Dá uma pausa. Aí eu quero que você me prova que isso não aconteceu, beleza? Quando Jesus estava aproximando da sua morte... Jesus falava qual idioma? Aramaico. A grosso modo, era aramaico. Aí você entende o porquê que os evangelhos são escritos em grego? Sim. Porque foi escrito posterior. Mas, o grego helenizado. Não, eu não tô duvidando que foi escrito posterior. Mas, não era o grego o quê? Não, os judeus helenizados. Era o grego koiné e os pobres falavam. Isso, o koiné era o idioma que todo mundo falava. Não era todo judeu que falava o koiné, não. Porque você tinha um grego que os filósofos, os escribas falavam. Isso aí. E tinha o grego pobre. O grego koiné, cara, é uma mistura com o aramaico. Isso. Agora, deixa eu te falar uma coisa. No final do ministério de Jesus, Jesus chama os discípulos dele e fala assim... Olha, eu tô precisando de falar algumas coisas. Não afasta o microfone, não. Desculpa. O que acontece? Jesus, ele fala o seguinte, que quando fosse o momento de saber, justamente porque ele ia morrer, e que isso seria escrito depois, ele faria, tanto que tem gente que fala assim, tem pregador que fala assim, não, eu não preciso estudar não, porque eu vou pregar e o Espírito Santo vai lembrar. Não, Jesus está falando que na hora de escrever os evangelhos, ele faria os autores ali lembrar. Tem como você provar que isso... Tem como que eu provar que isso é verdade? Não tenho. Tem como provar que isso é mentira? Não. Então pronto, então nós estamos num campo que não é matéria de isso debate. Aí é o que a gente falou, né? Das 3 pastas aqui, que é história, filosofia e teologia, fé. Então, assim, pra mim, por que os textos bíblicos, eles não são historicamente confiáveis? Porque, primeiro... Mas não é pretensão da teologia, tá? De novo. Isso aí, ó. Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô divergindo você, não é pretensão da teologia ser historiográfico. E não é. Não. Só que você entende que o cristão fundamentalista, ele quer bater que é? Não, aí é complicado. Ele quer bater que é. Então, por isso que o texto, ele tem que ser analisado. O texto bíblico, você quer aprender Bíblia de verdade? E só considerando que no tempo de Jesus não existia Bíblia, tá, gente? Só pra deixar bem claro isso aqui. Tinha o Antigo Testamento. A gente tinha os rolos. Tinha o Antigo Testamento. A gente não tinha e não era Bíblia cópia, não, tá? Desse jeito que tá aqui. Tinha os Antigos Testamentos, eram cópias, não. É porque, na verdade, eram cópias depois dos patriarcas. Eram cópias... Não, beleza. A Bíblia, ela é escrita... Esse Bíblia que a gente conhece hoje... Jesus não tinha essa Bíblia, o texto bíblico do Antigo Testamento, ele é escrito naquele momento do exílio, dali pra frente, eu entendo. 605 a 645, Nabucodonosor invade o Reino do Sul, capital Jerusalém, você sabe disso. Ou seja, é 600. 607, Salmanés da Síria invade o Reino do Norte, capital Samaria.
e leva. Eu entendo que veio pela tradição e depois foi escrito. Perfeito. Mas outra coisa, porque quando os caras ficam... Porque a tradição que ele tá falando é tradição oral. Oral, tá? oral. É a oralidade. Inclusive... Isso aí na Mishnah, o Midrahim Mishnah, A Torá, são o Talmud é a interpretação. É a interpretação da Torá. E você sabe que o judeu acredita mais no oral do que na Sim, interpretação. sim. Inclusive, Jesus, ele chama o retorno à escritura. Quando ele critica saduceu e fariseu, ele fala assim, vocês estão dando mais valor à tradição de homem do que Deus falou. É igual eu te falo, cara, eu acho interessante você se posicionar assim, porque eu vejo muito ateu, no que não é o seu caso, não é meu caso, tentando assim, falar que provar que a oralidade foi pervertida, eles inventaram. Os liberais falam que não foi Deus que mandou Israel invadir Canaã e matar, exterminar aqueles 7 povos. Não, aquele povo fez e atribuiu a Deus. Tá? Muitos céticos também, eles dizem que nesses 2000 anos de cristianismo, tudo se perdeu. É isso que eu falo, cara. Não acho que tudo se perdeu, porque a gente tem documentos contemporâneos, século I e II, que são muito recentes. Tem como eu provar, como um teólogo não, como um professor de teologia, um bacharel em teologia formado pela Uninter. Tem como eu provar que não houve adulteração? Não. Tem como você provar que houve? Não tem como provar que houve, mas... Mas você não... é mais plausível de ter havido adulteração por causa do telefone sem fio. Tá. Por causa do telefone sem fio, porque não, né? Olha a tendência. Não, eu não vou acreditar, não. Foi adulterado, sabe por quê? Nós não temos um manuscrito original. Irmão, se eu não tenho um original para dizer que foi, eu não tenho para dizer que não foi. Exatamente. De novo, a gente tá na crença. Isso aí, a gente fica 50%, todo mundo em cima do muro. Não é? Não, eu não fico, eu tenho fé. Você não tem. Isso aí. Eu não. Isso aí. Eu tenho 100% de certeza que não foi. E eu não tenho 100%, nem que foi, nem que não foi. Não, eu já sou mais habitado. Não foi. Por quê, filho? Você prova? Eu não tenho que provar nada, nem tem fé. É isso aí. Só que se você entende... Então quem sai ganhando é quem acredita. Não. Quem sai ganhando é todo mundo, ué. Todo mundo sai ganhando. Fica no campo da fé. Isso aí, fica no campo da fé. Por quê? Por que eu, fora do campo da fé, pra mim é mais plausível que haja uma adulteração, uma distorção, talvez não intencional? Por quê? Se a gente contar uma história... Não, tira a ingenuidade. Agora, pra você falar que foi, foi intencional. Pra você... Não, pra mim, Felipe, juro pra você, pra mim pode ser que algumas adulterações, eu não posso nem chamar de adulteração, pra mim algumas distorções, Você acredita no Deus da Bíblia? Não. Tá, mas você acredita que o texto diz que ele é poderoso, não diz? O texto diz que Deus é poderoso. Eu não tô falando que você tá afirmando, não. Uhum. O texto tá falando que Deus criou tudo, que Deus ressuscita morto, que Deus abriu um mar. Aí nós estamos falando, hipoteticamente, que o Deus do impossível vai não deixar o texto ser adulterado. Calma, eu não quero te converter. Eu não tenho esse poder. Entendi. Sabe por que você não acredita? Porque Deus não quer que você acredite. Isso aí, beleza, então tá bom. Esse Deus poderoso da Escritura, tô falando que você acredita, eu acredito. Sim. O texto fala, um Deus que ressuscita um morto e abre um mar, ele não tem poder de conservar a originalidade? Isso aí é o campo da fé. Então, assim, pra mim, dadas as circunstâncias lógicas, um texto de 10 anos, eu tô falando 10, tá? 10. Que eu vou contar pra ele vai contar pra outro vai contar pra outro vai contar pra outro. Na hora que passar na boca de um cara que quer que o texto seja legal, eu vou falar do Felipe daqui a 100 anos. Se o Felipe for um cara que eu gosto, eu não vou falar que o Felipe era um cara polêmico, que tinha um monte de gente que não gostava dele, que o Felipe tinha processo. Não, o Felipe era um cara foda, conhecido demais, não sei o quê. Agora, se... É igual o Lula e Bolsonaro, isso irmão. Aí. Fala pro petista se o Lula é bom. Exemplo que eu te dei aqui. Então é o seguinte, por isso que pela obviedade, pela lógica que a gente vê acontecendo, experiência, o método científico, experimental. Se eu contar um texto pra você que hoje, daqui a um mês... e você for passando de boca em boca, daqui a um mês a gente vai chegar e pegar na ponta de quem tá ouvindo esse texto, ele vai estar absurdamente diferente. Mesmo que todo mundo que escute esse texto corrobore com a mesma narrativa do texto, com o mesmo objetivo. E se tiver um Deus poderoso que não permite isso? Isso aí é o campo da fé, que o Deus não vai permitir que isso aconteça. Sim. Um negócio que eu pensei aqui. Mas isso não muda de épocas em época, a gente está falando da nossa época de hoje. Mas e da época lá, no caso de quando isso foi escrito? Você acha que há 2000 anos atrás os caras não distorciam? Não, porque a mensagem não seria propagada como hoje em dia, né? Hoje em dia é muito fácil propagar qualquer fake news. Não, e outra coisa, igual eu te falei pra você.
os primeiros tradutores... É tipo assim, é tipo um rei que era muito poderoso, tinha 1000 mulheres, castrava o eunuco. Por eunuco não, né? Enfim, vocês entenderam. Vocês entenderam. Cara... Como é que fala o dinheiro? Ele faz assim, né? Eu não digo que pessoas sendo jogadas para serem comidas por leões, decapitados, escalpelados vivos, crucificados de cabeça para baixo. Eu não sou tonto igual o Rodrigo, se provar que isso é prova de Deus. Mas quando eu falo que pessoas morriam eles morriam pela fidelidade do texto. Eu acredito sim que houve, por esse zelo, até o ponto do cara morrer, que ele de fato, eles não deixavam pessoas alfabetizadas copiar. Isso eu acredito. Eu acredito. Mas os monges copistas, eles não eram alfabetizados, não, eles eram monges. Tá, mas não foi só os monges que copiaram, não. Nós temos copiaram. só dos principais, nós temos 4 códices. A Septuaginta é dos monges. Sim, mas não são todos os códices. O que eu tô falando é o seguinte, eu entendo perfeitamente que o Felipe, ele tem que defender a parte da fé, que realmente ele acredita que Deus manteve a fidelidade dos Mas eu nem defendo a fé. Eu tô falando assim, é porque... eu tô usando de lógica que a ciência usa. Eu respeito demais o gnóstico. Sim. Eu respeito demais. Porque pra eu crer que Deus existe, eu tenho que ter o quê? Aqui nós não estamos falando questão da existência de Deus, não. Não, beleza, mas eu tô dando um exemplo. Não, isso aí eu nem debato. Porque pra eu crer que Deus existe, eu tenho que ter o quê? Fé. Pra eu crer que ele não existe, eu tenho que ter o quê? Antifé. Não, é fé. Também. Porque, é acreditar, uai. A palavra pistes, ela não era usada só pra falar da fé de um cristão, ela é crer, acreditar. Tem até uma pessoa que comentou, Deus não existe. Aonde? Deus não existe realmente, para existir precisa ser criado por alguém. Não, eu vou nem render. Não, essa argumentação. Eu não vou nem render esse comentário. Cara, essa argumentação aí pra mim era do assim, pré. A questão de veracidade histórica, a questão de ipsis literis, que é os eventos tal qual detalhadamente estão descritos ali, isso é muito tranquilo, é muito fácil e qualquer pessoa vai conseguir entender que nem tudo que está escrito ali na Bíblia aconteceu tal qual está escrito ali. Porque é ponto de vista do observador dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto intelectual. Mas se é do ponto de vista dele, aconteceu do jeito que tá ali, ué. Isso. Por isso que um cara não ficou dentro da barriga de um peixe 3 dias e saiu para contar a história. O ponto de vista do cara foi esse. E não tem problema. Mais uma vez é fé. Uma vez é fé, irmão. Ou seja, não é... Eu não acho que o cara escreveu aquilo ali de sacanagem. E o engraçado é que a própria Bíblia, que ela fala assim... O que a Bíblia... Hebreus fala? Sem fé é impossível agradar a Deus. Cara, nessa questão de defender, não a existência de Deus, mas a questão da Bíblia e da veracidade dos fatos, é muito mais fácil estar no lugar do Igor do que o meu. Você acredita? Você acha que é algo que foi fixo? Eu falei exato. Não, acredito. É isso aí. Você cita a Jonas, ele fala assim como Jonas. Como que eu fiquei 3 dias no ventre, vou ficar 3 dias no ventre da terra, ele ficou no ventre de um peixe. Então, ou seja, isso a gente entra no campo da fé. E é o que a gente falou antes aqui. E se eu trazer um tanto de fenômeno aí que aconteceu, que tem prova que a ciência faz assim, eu não sei o que aconteceu, não. Isso, mas igual, por exemplo... Aí se esse fenômeno que a ciência não explica... Cara, e aí, às vezes... Só que a ciência não vai explicar e não vai falar que é Deus e nem milagre. E aí nem pode falar que também não foi. Cara, existe tanto coisa sobrenatural que a ciência inventa uma... Porque outra coisa, né, irmão? Eu lembro que quando começou a primeira teoria do Big Bang, cara, era muito engraçado. A primeira teoria do Big Bang foi um padre. Sim, era um padre. Mas assim, mas era tanta certeza, que eu lembro que estudei, não era vivo, e veio, cara, nossa, mudou o mundo, aí veio a segunda, veio a terceira. Cara, pra eu acreditar que uma força não pessoal, não inteligente, uma explosão cósmica não inteligente criou o homem inteligente, eu acredito se eu pegasse uma enciclopédia de 1000 páginas, picasse ela toda, abrisse essa janela e jogasse lá embaixo. Aí, quando chegasse lá embaixo, ela caísse toda organizada. Aí eu acreditaria no Big Bang. Mas você entende que, matematicamente... nós temos o universo todo é formado de possibilidades. Aí nesse sentido, essa possibilidade de acontecer isso aí, ela existe, mas ela é desconsiderável. Sim. Isso aí, ela existe. Então nessa área, eu sou igual o Sabino lá, nessa área eu nem entro.
Então é o seguinte, porque o que acontece? Aqui, eu acho que a gente já pode encerrar já, né? Não, pô, você tá doido, fala mais um. Nós nem Eu entramos no- queria que você provasse que biblicamente, que se fosse o caso, talvez você... Eu queria que você me sabatinasse com a questão de Deus e o mal. Ah, se Deus é o mal, porque, como que ele ama. Isso, Fica à mas vontade. é o que a gente tava entrando, pô. Mas assim, é porque o assunto vai Que ramificando. é muita gente. coisa, né, cara? É bom demais. 2 horas e 40. Só isso ainda? Eu achei que já tinha umas 3, velho. Não, então tá tranquilo, velho. Pelo menos 4 horas. Então é o seguinte, porque eu vejo, até sobre a questão do texto bíblico, você sabe, o Felipe sabe, o João Ferreira de Almeida, que é esse que fez essa tradução da Bíblia para o português, quando ele a fez, ele tinha 17 anos. Você sabe Sim, disso, né? sim. Você sabia disso? Sim. O João Ferreira de Almeida, ele traduziu a Bíblia para o português, ele tinha 17 anos. Faltou 4.000 palavras. Faltou um monte de coisa, outra pessoa chegou lá e somou junto com ele. Jacobos Armindes, um Isso. padre que então, assim, terminou. é porque tem muita coisa que o pessoal, essas coisas, esses Mas detalhes. você sabe por que faltou palavra? Não, é porque ele adoeceu, ué. Não. O João Ferreira de Almeida, ele teve uma doença e ele... Sim, mas o outro terminou Isso. e faltou 4.000 palavras. É porque o códice que ele usou, o sinaítico, na época, ele veio por partes, o códice veio por partes. Ele não tinha todas as palavras. Essa questão de exegese, cara, é muito top. Quando vieram as primeiras traduções, no português, por exemplo, não tinha uma palavra que traduzisse com exatidão aquela do original. Isso. Aí- E aí o cara precisava de... É igual de falar, a teologia muda por causa disso. Aí é a merda de quem tá com a caneta na mão, Felipe. É esse que é o problema. E aí eu entendo que entra a fé que Deus não vai deixar o cara colocar Não, um mas trem errado. mas as 4.000 palavras que vieram depois foi porque foram achados outros códices e... E aí eles tiveram que analisar ali o que Agora, era. sabe o que eu acho engraçado? Por exemplo, você achou uma cópia do manuscrito na gaveta por 1000 séculos. Certo? 1000 séculos. Aí veio o mofo e tirou um pedacinho. Tá? Aí quando é o arqueólogo ateu... Nossa, eu descobri tudo daquela cidade. Não, mas não tinha um pedacinho. Não, mas a gente deduziu pela forma da escrita, concordância verbal, terê, trará. Aí não vale. Aí vale. Aí quando não, porque o códice do Monte Sinai, a certa parte do texto de Ezequiel estava comido um pouquinho lá. Aí não pode ser usada a mesma técnica para o texto cristão. Eu estou dizendo que até mesmo na ciência e tal, Tem tendência. tendência narrativa. Sim. Agora, outra coisa também importante sobre a questão do texto é que, inclusive tem um vídeo no meu canal lá falando sobre a origem da Bíblia, que é uma outra ilusão, Felipe, que as pessoas têm, que o cristão fundamentalista tem, é que existe uma Bíblia 001 original, a original que está lá no Vaticano guardada, que todas as outras Bíblias saíram dessa cópia. E não existe isso. Não existe uma Bíblia padrão de qual dela saiu todas as traduções. Não existe isso. Não, tá? eu igual falei. As pessoas têm que entender as Bíblias isso. saem de códices. As Bíblias saem de códices e às vezes existem códices muitos. que nem são completos. São pedaços assim, com tamanho de cartão de crédito, Tá. que o cara pega o contexto e vai formando. Ó, você sabe, Tá? eles acusam o seguinte, que por que os protestantes, por que os mais de 40 evangelhos, eles foram descartados? Tem gente que fala assim, não, foram descartados por causa da arbitrariedade dos apóstolos e depois dos pais da igreja. Foi o mesmo motivo que os reformadores não aceitaram os 7 livros... os apócrifos, né? Sim. O termo foi criado depois como apócrifo. Sim, é um termo grego de origem desconhecida. Isso. Por que foram tirados? Porque quando você pega... Eu bato muito na tecla de olhar a Bíblia inteira para falar dos assuntos, porque os apócrifos... Por exemplo, você vê as cartas normativas, eu comecei a falar, não terminei. Você tem os evangélicos teologicamente descritos como históricos ou biográficos por alguns. Você tem um livro de Atos, que é um livro histórico também. Inclusive o livro de Atos, cara, no livro de Atos você tira um tanto de referência histórica mesmo, que até a academia tira. Depois a gente pode até conversar sobre isso. Como, por exemplo, Cláudio. O decreto de Cláudio que expulsaram cristãos e judeus de Roma brigando por causa de Cristo. Isso eu tô falando para você do final do século II, terceiro, uma coisa assim, né? Aí você tem as 21 epístolas, é onde eu quero chegar. Para organizar um pensamento epistemológico, você vai nas epístolas, que são os textos normativos, o quê? É onde que eles vão sistematizar ensinos do Antigo Testamento,
Você vai colocar lógica, você que gosta da lógica, Sim. eu também. Você vai sistematizar, por exemplo. Pedi-vos e dar-se-vos-á. Jesus, cara, ele falava de uma forma muito simples e pode perceber, às vezes Jesus está falando uma coisa e parece que ele para. E aí, se você crê que, de fato, Jesus ressuscitou, por exemplo, apareceu para Paulo, aí é questão de fé, Sim. tá? Mas que é inegável a obra-prima da sistematização. Por exemplo, Paulo, cara, ele vai sistematizar, João sistematizar o que é a oração. É porque se eu vou... então, Felipe, então... Dentro dessa sistematização do cano... Por exemplo, o que o Novo Testamento fala da justificação pela fé? É só porque senão eu perco o contexto. Eu sou salvo pela fé, certo? Isso aí ninguém discute. Aham. Mas aí tem livro apócrifo que tá falando que se eu der esmola, eu vou ser salvo por obra. Cara, se eu falo que eu vou dar Até a esmola... indulgência que Lutero foi contra. Sim, Então é o sim. seguinte, dentro dessa questão que você está falando, a sistematização do cânon, né? Do texto, da seleção, uma coisa é inegável, que eu vou pegar o protestante, que foi a Igreja Católica que fez isso. Fez o quê? A Igreja Católica que fez isso. Os apócrifos? Não, que determinou o cânon que você usa hoje. Você tá doido? Você acabou de me informar que a Igreja Católica nasce no século V? Não, eu tô te No falando... século II, irmão, já tem uns 27 livros no Novo Testamento. Presta atenção. Quem que definiu o cânon bíblico que você usa? Antes do concílio de Nicéia... Nem foi Nicéia, mas quem que definiu Não, o cânon? calma, eu tô falando tá. que antes do concílio de Aham. Nicéia, os 27 livros já estavam. Sabe o que definiu os 27 Os livros do Novo 27 Testamento? livros da Torá, da Taná, que os judeus já usavam. Não, sou. Taná, o judeu não crê em Novo Testamento. Não, tô falando, você tá falando, o Antigo Testamento sim, o Antigo Testamento, tanto é que o Antigo Testamento não muda. Não, eu tô falando eu tô assim. Resumindo, quem definiu o cânon bíblico que você usa hoje? A Bíblia que você usa hoje. Quem escolheu esses livros? A Igreja Católica? Eu não tô Quem que entendendo, não. quem que Ó, definiu- peraí, quem o definiu o Antigo cânon bíblico? Testamento... Não, tudo. Calma. Tudo. Calma. O Antigo Testamento, a Septuaginta, 150 anos antes de Cristo já existia. Sim, beleza. No- Antigo Testamento. No século II. Século II, patrística. O século... A patrística era de qual? Começou no século II. Era de qual? Era católica. Cara, como você vai falar se a igreja... Como você fala que os pais da igreja... Como você vai falar que Papias, ele era católico, se esse termo católico nem era usado, Não, eu irmão? sei. Não, tudo bem, eu tô falando o A seguinte. igreja... Peraí, cara. A igreja, você mesmo falou que Constantino trouxe a igreja imperial. Tá? Que é- 325. Isso. Do século V em diante nasce a igreja católica, apostólica comum. Cara, a primeira vez que houve sínodo pra ficar inventando um tanto de conversa fiada que não havia conformidade teológica, foi na igreja católica. Só pra você ter ideia, sabe quando os livros apócrifos entraram na Bíblia católica? Em 1546, no Concílio de Trento, por católicos. Isso. Antes disso, cara, os papas... Você tá falando que a Bíblia evangélica... Que a nossa Bíblia evangélica não é a Bíblia católica. Não, é porque ela tem 6 livros a menos. 7 no Antigo Testamento, a mais, a católica. A igreja católica no Antigo Testamento a tem Bíblia- 7. Isso, que eu tô falando que a Bíblia protestante tem 7 a menos. A menos. Isso. Então é o seguinte. E a gente pode debater teologicamente por que nós tiramos. Não, tudo bem. Eu tô falando o seguinte. Quem definiu esse cânon do índice da Bíblia ser esses livros que você utiliza Quando hoje? que a igreja católica nasceu? Quem definiu esses livros foram bispos católicos. Porque não tinham protestantismo ainda. Então, logo, antes do protestantismo só existia uma igreja. Peraí. Antes do Não protestantismo tinha... só existia- Não, só existia uma igreja. calma. Não tinha... A terminologia que não importa. Aham. No século II... No século II não tinha protestante. Não tinha mesmo a Isso palavra aí. protestante no século II, não. É, velho. isso mesmo. Então Mas tá. tinha cristãos. Isso, era cristão. Usa a palavra cristãos. Ah. Você sabe quando a primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos? Não, eu tô querendo Ainda entender na isso. Bíblia, no Novo Testamento, eles são chamados de cristãos. Isso. Então, O que assim, eu pra quero você, entender é só o falar, seguinte. pra você falar que a Bíblia isso é uma falácia católica, cara. É porque, na verdade, ô Felipe, o que acontece? A patrística que nós estamos falando, a Igreja Católica, a Igreja Católica instituiu os A textos. Igreja Católica, cara, Ela fala que instituiu os Jerônimo... textos. A Igreja Católica fala que Jerônimo era católico. Olha pra você ver aí, Jerônimo é do século III. No século III não existia Igreja Católica. A Vulgata Latina, que é a tradução do grego pro latim, que já tinha os 27 de livro do Novo Testamento, ela foi traduzida no século III. Não, então isso que eu tô te falando. É porque é o seguinte, a reforma protestante aconteceu muito agora, há pouco tempo, em relação a tudo que nós estamos contando. Antes da reforma protestante... Não, calma. Eu não Quando? tudo, eu te entendi. Quando existiu Mas a Bíblia... essa instituição do cânon bíblico,
não existia protestantismo ainda. Sim. Mas a Igreja Católica era a única que existia. Por isso... A Igreja Católica era a única a partir de quando? Do século V, irmão. É isso que eu tô falando. Então, E eu tô te falando que os pais da igreja do século II, eles já professavam os 27 do Novo Testamento. Então, mas o que acontece? Inclusive, quem que você acha que não aceitou? Porque são 4 evangelhos, não são? Isso. Apareceram 40 ou mais. Quem não aceitou esses evangelhos? Quem falou que tinha que ser Mateus, Marcos, Lucas e João? Quem decidiu? A igreja católica? Foram bispos católicos. Irmão, o que é isso? Não Eu tô foi- falando no século II. Mas é porque não existia o protestantismo, Felipe. Não, calma. Você tá entendendo? Cara, Você tá entendendo o que eu tô cara, falando? deixa eu te falar uma coisa. Eu tô me lixando pro tempo pra proteção. Eu não Entendi, ligo pra isso. entendi. Eu tô falando que Eu entendi que você tá falando. Eusébio de Cesareia, Policarpo, eles vieram antes da Igreja Católica. Então a falácia que a Igreja Católica, que a nossa Bíblia é católica, ela não é. Mas eu entendo quando Então, o católico então partindo do seu ponto de vista, o Antigo Testamento é católico. Eles falam que é Não, católico. não, o Antigo Testamento mas é eles, teu, mas eles falam é, que é. claro. E, inclusive, eles falam que o Antigo Testamento é deles, quando, na verdade, os judeus rejeitam o Antigo Testamento dos católicos. Isso, é Qual porque que na é o verdade sentido? é o seguinte, Eu não a vejo. Bíblia é o que eu falo com todo mundo. Essa Bíblia que o pessoal usa hoje, ela fala de 2 religiões, Felipe. Ela fala de 2 religiões. O Antigo Testamento é do judaísmo, tanto é que os judeus usam a Torá até hoje. Sim. Então, logo... Mas do ponto de vista de quem? Jesus não fala de 2 religiões. Não, mas é isso que por isso que no Velho Testamento não tem Jesus, velho. Quem falou que você que não tem? Tem Jesus no Antigo Testamento? Você quer gente? marcar uma live pra eu debater que tem Jesus no Antigo Testamento? Não, tem Messias ou tem Jesus? Hã? Tem Messias Ah, ou mas tem o Jesus? próprio Jesus se refere a ele como Messias. Mas aí, Irmão, aí quando- Jesus fala assim, quando se eu Je- testifico de mim Ó, mesmo, peraí. meu testemunho não é Ó, válido. quando Jesus pisou na sinagoga pela primeira vez, Aonde? ele pega Isaías, não, nos evangelhos. Isso, mas, então, Ele entra numa sinagoga Aham. e ele cita Isaías. Você lembra onde que era a Calma. sinagoga? Isaías 61. Qual cidade que era essa sinagoga? Onde que era essa sinagoga que Jesus entra? Fala pra mim. Não sei, eu posso olhar, ué. Então. Você acha que é Demétrio? Eu não sabia. Não, O que importa pô. é a sinagoga, Não, irmão. Eu abro a Bíblia e procuro saber. Isso aí, eu tô falando o seguinte. Essa sinagoga que cita onde Jesus lê alguma coisa, é lá naquela... na região da Galileia. Sim. Toda a Galileia já foi escavada. Não existe nenhuma ruína, nenhuma nada de templo de sinagoga. Não existiu sinagoga. Peraí, você na tá Galileia. falando que não existe prova arqueológica, que não existia sinagoga? Não, na Galileia, não. Onde o texto fala que Jesus entrou no templo Que para ler, não isso, existe. cara? Isso é uma viagem muito grande. Não, Mas não, enfim, a rapaz. discussão aqui não é arqueológica. Eu tô Aham. falando, você falou que não tem Jesus no Antigo Testamento. Jesus abre o rolo, o De texto Isaías. diz que abre o rolo de Isaías 61. Isso aí já tá lá no Novo Testamento. Sim. Isso aí, porque Jesus já tá, então já tá no Novo Testamento. Beleza, Beleza. Jesus é no Testamento. Isso aí, vai. Então Jesus abre Isaías e diz que ele é aquele Messias. Se você falar que o judeu não concorda que Jesus é o Messias, Por que o judeu não beleza. concorda que Jesus é o Messias? Por quê? Por que ele não concorda? Por que que Jesus não é o Messias dos judeus? Ué, por implicações teológicas. Então, eles estão certos ou estão errados? Errados? Mas Prova que eles estão certos. Não, eu tô falando o seguinte. Se. É porque é muito fácil. Eu vou acreditar. Peraí. Isso chama, Felipe. Peraí. Isso chama profecia historicizada. É quando um evento já aconteceu e depois eu me coloco nesse evento. Cara, ó, beleza. No Antigo Ó, Testamento peraí. não tem peraí, Jesus, peraí. tem Messias. Não, peraí. Entendeu? A sua argumentação, na minha opinião, é falaciosa, porque os judeus usam isso. Eu tô sendo atazanado, provavelmente eu vou vir debater com um judeu aqui. O judeu é que criou isso. Os evangélicos, eles aparecem 50, 60 anos depois de Cristo e fala que ele escreveu depois de Cristo. O judeu que criou essa argumentação é falaciosa. Irmão, se nós escrevemos 50 anos depois de Cristo, 60 depois de Cristo, 90, os judeus escreveram mais de 1000. A oralidade de um judeu, ela vem de boca em boca em mais de 1 milênio. Isso. O que eu tô falando. E outra coisa, isso não prova necessariamente que Jesus está errado, porque Não. veio pessoas depois. A gente entra falando de o seguinte. novo na questão de fé, Isso, irmão. o que eu tô falando é o seguinte. No Antigo Testamento dos judeus, Sim, não existe Jesus, existe Messias. tá. Que o Messias, para os judeus, É outra tanto falácia. é que não é Jesus, É outra por falácia. causa da interpretação da Me profecia. mostra que Deus... Aí esquece Jesus. Aham. Me mostra que Iavé, no Antigo Testamento, diz que ele é propriedade de judeu. Não Nunca tem. teve. O Isso próprio aí. Deus falou assim, ó, eu sou Deus. Deus não coloca, cara, como... Deus não é de uma religião. Não é de uma religião.
de uma nação. Isso. Uhum. Ele é de todo mundo. O judeu, ele se apropria de Jesus. Agora, você... Não de Jesus, do Messias. Do Messias. Isso. E Jesus, cara, quando, ó, o Messias lá em Isaías fala assim, e o Messias, e o Espírito Santo vai pousar sobre o Messias. Aí vem Jesus, abre o rolo de Isaías e fala, eu sou esse Messias. Isso, mas aí... E outra coisa, você já viu como funciona a divisão da Bíblia judaica? Escritos, salmos e profetas. Jesus disse que os escritos, os salmos e os profetas falaram dele. Mas aí o Jesus falar que o texto falava dele é fácil, velho. É isso que eu tô te falando, velho. Deus falou para Abraão que nele seria bendita todas as... Não, é o que eu acabei de falar, Mas é isso que eu tô só. falando. O Isso judeu... aí, o judeu Torá, que... O texto no Velho Testamento não está se referindo dele. Está se referindo do Messias anunciado. E outra coisa, tá, irmão? Entendeu? Eu só... Não tô falando que é Jesus. Você tá entendendo, Felipe, o meu posicionamento? Você tá entendendo? Qual que era um dos escribas do Sinédrio, dos mais respeitados? Presta atenção, Felipe. Não, me responde. Tá falando com essa Bíblia. Qual é o escriba, um dos mais respeitados, que chega perto de Jesus e ele crê em Jesus, tanto que depois ele vem e ele até paga com os discípulos para dar um trato. Então não é todo judeu que fala isso. Os apóstolos, eles eram o quê? Presta atenção. Não, me responde. Eles eram iranianos? Não. Sei lá, eles eram o quê? Eles eram judeus. Judeus. Convertidos Então, ao cristianismo. então você não pode falar que todo judeu... Não, mas não é todo. O que eu tô falando é porque o texto do Antigo Testamento não se refere a Jesus de Nazaré. Mas quem fala isso? É porque é o Messias. Não, Qual que era a missão do Messias? É por isso que eu te perguntei. Por que os judeus não têm... Jesus disse que Paulo, o próprio Cristo... Muitos judeus, o cristianismo ele nasceu no berço judaico, 3 anos e meio depois ele sai. Isso. Então falar que o judeu não concorda que a profecia falava dele, não é todo judeu. Não, Tanto, cara, sei, que tá tendo assim, enfim. Então assim, esse argumento seu, de que isso é historicidade, porque não. Isso foi criado... O que o profeta falou que o Messias faria? Justificaria muitos. Reconstrução do templo, unificar o povo de Israel, trazer a paz mundial. Essa é a profecia, não é? Deixa eu te falar. É isso? Qual que era o tempo? Não, é isso? Peraí, qual que era o tempo? Não, eu tô te perguntando o seguinte. A profecia fala que o Messias faria isso no texto bíblico, sim ou não? Sim. E Jesus fez isso? E quem disse que não vai fazer? Não, tudo bem. Não, beleza. Jesus fez isso? Aqui, deixa eu te falar. Como que ele vai fazer se a própria Bíblia diz que a obra dele não terminou? Paulo fala assim, que a obra de Cristo é, Romanos 8, ele conhece na eternidade, os que conhece ele chama, os que chama predestina, os que predestina justifica, o que justifica santifica e esses glorifica. A profecia sobre Jesus, ela não acabou, ela não cumpriu toda em Jesus. Entendi. É porque eu penso Você tá entendendo? Pro judeu, cara, por um judeu, isso não vale nada porque o Cristo morreu, irmão. Isso aí. Pra eles, Cristo é uma falácia. Exatamente. Então, assim... Pra eles, Cristo não ressuscitou. Você prova que Cristo não ressuscitou? Não tem como... Não tem... Na verdade, quem tem que provar que Cristo ressuscitou é quem acredita na ressurreição. Não. Essa regra... Aí Peraí. Calma. O ônus da prova é de quem afirma. Não, peraí. Tá, Peraí. Eu não tô falando nada jurídico. Eu tô falando em teologia. Isso. A mesma argumentação que pessoas que eu tenho que provar que não ressuscitou, irmãos, também tem que provar que não ressuscitou, mas véio. então aí volta pra questão gnóstica e volta pro que você acredita. Nessa mesa, desde o início, você afirmou, Felipe, isso de fato não dá pra provar. Isso. Então, discute se Cristo ressuscitou ou não, e aí pro judeu não ressuscitou. Não, mas o judeu não acredita que Cristo é o prometido, é porque pra ele, pro judeu, é um baderneiro que morreu. E outra coisa, é porque não cumpriu o que a profecia esperava. Não cumpriu na perspectiva de quem? De um judeu. Na perspectiva de que ele todo judeu? De que ele reconstruiria o templo, de que ele governaria, de que ele reuniria todo o povo novamente. Isso é a profecia. Deixa eu te falar coisa. Não é essa? O tabernáculo de Davi que Deus restauraria, que você está falando, o que Pedro fala em Atos? Pedro fala que o verdadeiro... Pedro era um judeu, tá, irmãozinho? Pedro tem mais problema. Se fosse aqui, se Pedro tivesse aqui, ele ia ter lugar de fala. Pedro fala assim, cita a profecia, e o tabernáculo de Davi, que o Messias iria restaurar, é a igreja.
Tá, mas Não isso é aí- literal. Mas aí é uma interpretação cristã, Felipe. Aí por isso que eu tô te Não, falando. é uma repressão judaica também, ué. Porque o templo de Jerusalém Pedro não era foi judeu, irmão. reconstruído pelo Eu Messias. tô- O assim, Messias não governou com poder, tipo assim, existe uma profecia esperada O judeu- do Messias no Antigo Testamento, Sim, que refere-se Sim. a um Messias. sim. E o Jesus de Nazaré não fez o que a profecia estava esperando que ele fizesse. Peraí, o Jesus de Nazaré na perspectiva de quem? Do judeu? Na perspectiva do texto, de que ele não Não, fez o que você não precisaria pode falar, fazer. que você não pode falar na perspectiva do texto. Pedro foi criado cumprindo toda a lei. Você sabe de Mas quem aí que... nós Peraí, estamos calma. falando de Pedro, nós estamos já Não, falando não. lá do Novo Testamento. Não, cara. deixa eu não posso. Mas porque Pedro é era o muito quê? fácil, Pedro era o quê? era judeu. Eu não posso falar que eu que estou aqui agora, falar assim, aquela profecia lá daquela vez, fala de mim. É eu que sou o cara. É eu que sou o cara daquele cara que ele falou lá há 10 mil anos Mas atrás, o que né? que o judeu que você está falando que usa como prova fala? Não, é isso que eu tô falando. É porque... Ó, o cristão fala assim, o evangelho de Marcos foi escrito 50, 60 depois, de Mateus. Você sabe o que um judeu fala? Que a Bíblia inteira, desde o Antigo Testamento, veio de uma tradição oral de 1000 anos. Aí, no ponto de vista judeu, desse ponto de vista historicista está falando, aí pro cristão não vale, porque 50 anos, o que veio por oralidade por 50 anos foi escrito. E o do judeu veio por 1000 e vale. Não. Na verdade, pro historiador, todos E eles deixa eu não te falar têm, uma coisa. 100% de assertividade. Você tá citando argumentações científicas aqui. Aham. Beleza. Você está citando o arqueólogo e tal. Então quer dizer, por exemplo, Platão. Você acredita nos ensinos de Platão? Não, mas é porque... Só tô falando. É porque aí a parte da filosofia... Foi Platão que escreveu? Não, tô falando em questão de Provavelmente escrita. Não, Felipe, mas é isso que eu tô falando. Em nome de Platão, não teve guerra, não teve briga, ninguém explorou ninguém matou ninguém. Mas é isso que eu tô te em falando, nome você de tem- Platão, mas Cristo mandou mas Cristo mandou matar quem? Não, mas é isso que eu tô te falando, cara. É porque é o seguinte... Peraí. Platão existindo ou não, Ah. as coisas que são intituladas a Platão sendo verdade Aqui, ou não vai mudar na nossa existência, não vai mudar no nosso convívio social. Muito pelo contrário. Não vai mudar? Que isso, irmão? Se Porque as você faz filosofias- Enem com coisa de Platão até hoje, responde pra ver, não se Mas perde é isso que eu nota. tô te falando, o cara vai lá e põe na Ó, prova. você tá doido? O cara vai lá e põe na prova. aquilo Distorce ali. o que Platão falou. Isso aí, mas eu vou pôr na prova, eu posso colocar na prova do Enem o que a minha professora me ensinou de Platão e passar na prova do Enem, mas não acreditar naquilo ali não vai mudar nada na minha vida. E quem acreditar também não vai mudar. É isso que eu tô Agora, falando. sabe o que é Só que como a gente mas fala sabe o de que é texto mágico? bíblico, Sabe o que é um mágico? negócio Mas sabe o que é a gente mágico? traz com comportamento. Você sabe o que é mágico no cristianismo? É o contrário que você falou. O cristianismo foi, ao longo da história, foi a religião mais atacada. Hoje Peraí. é a que mais ataca. Depende. Qual religião você tá falando? Eu sou presbiteriano, não ataco ninguém. Não ataco ninguém. Você acha que a gente não vive uma pseudo-teocracia no Brasil, não? Pseudo do quê? Teocracia? Você não acha Mas que... amando de quem? Não. Peraí, você tá falando de Jesus. Peraí, calma. Não. Não tô falando de Jesus é Então, culpado, beleza. Se Jesus é culpado, encerra por aqui. Eu não tô falando de seguidor de Jesus. Aham. Jesus, ele falou assim, olha, dai a Por César o isso que é eu de estou César e a falando Deus o que é de Deus. É um negócio até que eu gosto de falar, é o seguinte, Felipe. O evangelho de Jesus é uma coisa, o cristianismo é outra coisa. O evangelho de Jesus é massa. Não, o evangelho de Jesus pra você não é massa, não. Ele é falso. Eu acabei de falar que Jesus disse que ele era o Messias do Antigo Testamento, você falou que não é. Não, pô, eu tô falando o legado do evangelho de Jesus, de amar o próximo, de tudo, beleza. Isso aí é massa, isso é legal, né? De ajudar o pobre, ajudar a viúva e não arrumar briga, isso é legal. Isso Mas Jesus falou também que quem não acreditasse no ensino dele era pra ser tratado como gentil republicano. Ou seja... Jesus não é só paz e amor, não. Isso, Ele falou que não veio trazer paz, ele veio trazer espada. A gente pode conversar sobre esse outro lado de Cristo. Então você vê que mais um ponto... Cristo fala que você não crê nisso, você vai pro inferno. Cristo não é legal, não. Cristo falou que você vai pro inferno. Então mais um ponto, que ele veio para trazer a espada e não a paz. E a profecia messiânica fala que o Messias ia trazer a paz. Então, mais um ponto... Mas qual paz? A paz pro povo judeu. É isso que eu tô te falando. Tipo assim... Não. Peraí, Peraí, é isso não. Você não tá Cara, eu tô conseguindo. entendendo. Não, peraí, eu tô entendendo. Talvez eu não tô conseguindo explicar. Deixa eu falar pra ver se eu entendi. Eu tô entendendo você. Uhum. Você tá falando que numa perspectiva do povo judeu... Na perspectiva do texto. Do texto que está escrito na sua Bíblia. Que você carrega. Deixa eu te falar uma coisa. Qual outro Messias... Qual outra pessoa histórica que veio, falou que o texto
do Antigo Testamento falava dele e que milhões e milhões e milhões de pessoas o seguiram. Tudo bem. Foi não, Cristo. Mas o que o texto chegou até nós. Peraí. Você concorda que Para um foi cristão. instituído para isso? O texto foi... Outra coisa, o texto... A gente tem acesso à Bíblia que a gente tem é porque o texto todo foi organizado para que Jesus seja, dentro do cristianismo, para que Jesus seja o Messias. Mas não quer dizer... Opinião sua. Não, e cara. não tem como você provar. Não, mas é porque não tô falando que é inventado, não. Eu tô falando que os textos foram organizados para isso. Por quê? Porque quem organizou era cristão. Pra, ué. não. Quem não, organizou pra a Bíblia mim, era cristão. Ele ia colocar que Jesus não era o Messias? Peraí. Eu acho que ele ia colocar que Jesus era o Messias. É por isso que eu falo. Falar na frente de um telefone é muito fácil. É o que eu tô te falando. O texto foi organizado Por cristãos. Tá. O texto foi organizado por cristãos, mas quem tomou o intelecto, você vai até rir, e eu vou rir de volta. Foi o Espírito Santo de Deus. Prova que não foi. Eu não provo que foi. Isso aí. Então Beleza. como você prova que não foi? Tudo bem. Então logo que entrou no Espírito Santo é a pasta que eu não vou entrar. É por isso que quando eu falo de um outro ponto de vista, que eu não posso provar, tá? Eu não dou risada, eu não debocho. Justamente por causa Sim, que eu não sim. posso provar. Sim. Então, sim. Só que quando você fala que o Espírito Santo mediou isso... Não foi eu que falei, não, foi Jesus. Isso. Quando você fala que Jesus falou isso, é porque você entende que o texto onde está escrito que Jesus falou isso, ele foi preservado, a fidelidade dele, por causa do Espírito Santo que preservou essa fidelidade. Então você entende que colocar o Espírito Santo para preservar um texto por 500 anos, por 600 anos, é Qual texto? uma fé... Não, tô dando um Nenhum exemplo. texto do Novo Testamento foi por 600 Não, anos. eu tô falando porque é cópia de cópia de cópia. É por isso. Ah, tá. Você tá falando depois... Que... Sim. Que essa cópia que a gente tem hoje, que é a cópia da cópia da cópia da cópia, da tradução da tradução da tradução da tradução, que você tem hoje, o Espírito Santo manteve a fidelidade do texto. Ponto. Quando se coloca assim, o Espírito Santo manteve a fidelidade do texto, um historiador já não tem nada mais para falar, ué. E quando o historiador coloca em xeque, eu também não tenho mais nada pra falar. Isso. Então Esse debate, eu não queria entrar nesse ponto, embora eu falei que a gente pode debater Não, qualquer claro. coisa. Eu queria o seguinte, eu queria que você sabatinasse, mostrasse pra mim por que eu estava errado de falar que Deus age no mal, que Deus mata um bebê. Mas esse ponto então, que eu ia entrar. a gente falou Eu muito sobre isso, mas é porque eu concordo com você, ué, que Deus não é bom o tempo todo. Eu concordo com você. Não, eu falo que Deus é bom o tempo todo. Mas O juízo de Deus não é anormal pro texto. Não é. E Deus aí é bom o tempo E aí todo, eu desafio você a provar. matando pessoas aleatoriamente. O juízo de Deus é bom. Então, É isso que você não está entendendo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Paulo afirma isso. Aham. E Paulo se refere do Deus do Antigo Testamento. Sabe quando dizer? Paulo citou mais de 64 vezes o Antigo Testamento para validar o Novo. ou seja, chama profecia e teologia historicizada. Eu pego um texto que já existe e crio um contexto para que aquele texto que eu tô pegando, aquela narrativa, se encaixe nele. É Sim, isso. Você cria um termo pejorativo. É pejorativo, você está usando para meio que falar, não, Jesus ele não era o Messias do Antigo Testamento. Você usa para não validar. É normal, eu entendo. Mas isso não é prova de nada. Não há prova que... É claro que isso foi feito. Eu acabei de falar, cara, quando Esdras, muitos historiadores entendem que Esdras e sacerdotes pegaram toda a tradição oral e registraram, isso foi mais de 1000 anos depois. Sim. Entendeu? E aí você entende que existe a possibilidade. Então, os judeus podem usar a mesma argumentação que você. Ele vai falar assim, o Espírito Santo manteve tudo aquilo ali. Não, mas na verdade... O Espírito de Deus manteve toda a fidelidade. Mas na verdade, os judeus rabinos é que cunharam essa ideia. Não vale porque os cristãos 60, 70 anos depois falaram que Jesus fez isso. E eles os acusam de coisas que eles fazem a mesma coisa. Isso. O negócio é só porque O texto deles veio primeiro do que os seus. Se você escrever um livro hoje... Não existe texto deles. A Bíblia que contém o Antigo Testamento não é só de um judeu, porque o próprio Deus de lá falou que não era Deus só deles, seria um Deus dos gentios. Isso. Mas você entende que quem escreveu a Torá, por exemplo, foram os judeus. Ou você ignora que Abraão foi chamado pai de multidão. Você sabe que Israel cabe dentro do Acre? Isso, eu tô falando que areia do mar é essa? Tá falando de gentil também. Eu tô falando o seguinte, a Torá, ela foi dada aos judeus, porque não existia cristãos naquela época ainda. Existia. Ponto.
Existia um cristão... Gálatas 3 fala assim... Aí você tá citando o Novo Testamento de novo. Cara, mas... Você tá entendendo? Irmão, tem como eu virar pra um leão e falar assim... Aqui, come carne não. Você tá falando pra um professor de teologia, você tá querendo desconectar novo de antigo. Eu acabei de falar pra você que o Antigo Testamento não é propriedade judeu. Sabe o que Paulo fala sobre o povo, sobre Abraão? Gálatas 3:8. Fala assim, olha... E Deus, prevendo que revelaria o evangelho para os gentios, ele revela para Abraão. Paulo diz que não há outra forma de crer que não seja pela fé. O que você está... e sabe o que eu acho que não pode desvalidar? Ah, não, o Novo Testamento não foi escrito para o brasileiro. Sim. Quem participou da composição foram judeus. E judeus convertidos ao cristianismo. Sim, não, mas judeus. Não, o cristianismo não existia a palavra cristianismo no século I, irmão. Judeus seguidores de Jesus. Pode falar uma coisa? Você sabia que dentro do próximo... Na época de Jesus, dentro do próprio judaísmo, havia várias divergências. Por exemplo, um saduceu. Um saduceu não acreditava em ressurreição. Não é, o que eu tô falando é o seguinte... Peraí, calma. O fariseu já acreditava. Então, haver divergência, existe desde sempre no próprio judaísmo. Muita gente achava que João Batista era o Messias. E ele mesmo fala que ele não foi digno de desatar a sandália. Quem falou? Isso aí. E aí, o que vale? Argumento de alguém ou o próprio João Batista? Isso, mas é isso que nós estamos falando. O texto está escrito que João Batista falou isso, Felipe. É isso que eu tô falando. Eu não tô falando que é mentira ou é verdade. Eu tô falando assim... Ué, mas você queria que João Batista aparecesse aqui e falasse, eu que falei. Não. Tem que ser no texto, cara. Então, mas só que esse texto, ele não é um boletim de ocorrência. Esse texto, ele passou por tempo a gente vai chegar no ponto que você falou. Mas o Espírito possibilitou de que a mensagem fosse mantida. E não tem problema. O que eu tô falando é o seguinte. A gente tem que tomar cuidado na hora de colocar Jesus no Antigo Testamento. Agora, não tomar cuidado.